te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Você pode cantar só mais um pouquinho? Pra te adorar eu vivo. Aleluia. Pra te adorar eu vivo. Obrigada, Pai, por esse momento maravilhoso na Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós nascemos, Senhor, para o louvor da Tua glória. É para isso, Deus, que nós vivemos, para isso que nós existimos. É por isso que nós nos dispusemos, Pai, a estar neste lugar, nessa noite, para adorar e bendizer o Teu nome, Pai. Porque Você é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. É um prazer para nós, Pai, estarmos neste lugar, Senhor. Um lugar de rendição, um lugar de adoração, Pai. Obrigada, Pai, porque Você nos escolheu, porque Você nos criou, Deus, para ter comunhão contigo, Pai. Como é bom, Pai, como é bom sentirmos o Seu amor, o Seu cuidado, Pai, com cada um de nós. Deus, só nos resta retribuir, Pai. Nenhuma adoração que nós fizermos, Pai, vai ser suficiente para adorar Você como Você é digno, Pai. Mas nós nos rendemos a Ti, entendendo, Pai, que Você recebe a nossa adoração, porque Você nos amou primeiro, Pai. E se nós Te amamos, é porque Você nos amou primeiro. Obrigada, Pai. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Que tempo gostoso, né, amados? Dá vontade de ficar aqui a noite toda, mas eu entendo que vocês precisam descansar um pouquinho. Muito obrigada, Esther, Gabriel. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Amém? Que delícia esse momento, não é verdade? Que delícia esse momento. Deus é bom demais e nos proporciona essas coisas. Amém? É bom demais adorar o Senhor. Glória a Deus. Então, nós sabemos, amados, que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos criou para ter comunhão. Então, por isso, nós oramos ao Senhor, amém? Hoje é noite de oração, é noite de falarmos um pouco a respeito de oração. E o Senhor nos criou para ter comunhão com Ele. Não é verdade? Então, nós temos comunhão com as pessoas quando nós conversamos com elas, quando nós temos, né, esse relacionamento. E oração é isso, é falar com o Senhor. Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas que o Senhor me ensinou. Amém? São coisas particulares minhas com o Senhor. Como eu sei que você também tem coisas que o Senhor ministrou ao seu coração, que é só com você e Ele. Amém? E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês como eu desenvolvi a minha vida de oração. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler uns textos com você, e se a mídia puder me ajudar, você não precisa abrir, porque são alguns textos, e eu preciso ser um pouquinho rápida nessa hora. Então, se você puder me ajudar aí, na mídia, por favor. Eu queria ler alguns textos no Velho Testamento e alguns textos no Novo Testamento que fala a respeito de oração. Amém? Coisa rápida. Jeremias 29, 12. Obrigada, Pai, pelo teu favor nessa noite na nossa vida. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmo 66, 17. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltarei. Salmo 118, 5. Calma, irmãos, não se cansem. É rapidinho. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Oh, glória, aleluia. Agora, no Novo Testamento, Marcos 11, 24. Texto conhecido aí.
Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Glória a Deus. Obrigada, Pai. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, aleluia, na oração perseverantes. Amém? E 1 Tessalonicenses 5, 16, do 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, agora que já ficou bem enfatizado na sua cabeça, que nós precisamos orar, amém? Que orar é de Deus, que orar é a vontade de Deus, amém? Então, vamos começar. Então, o primeiro ponto que eu usei, eu, Silvia, o Senhor comigo, para desenvolver uma vida de oração. Disciplina. Sabe, queridos, não dá para fazer nada sem disciplina. Amém? Precisa ter disciplina. Então, quanto mais, eu ouvi um ministro falando isso esses dias, quanto mais você ora, ou você faz qualquer outro tipo de coisa, mas no caso aqui oração, amém? Quanto mais você ora, mais você sente vontade de orar. E compensação, quanto menos você ora, menos você sente vontade de orar. Já passou por esse momento na sua vida? De você estar assim tão desapercebido com as coisas, distraído com as coisas que vêm acontecendo, que se levantam, que quando você percebe, você não está mais orando? Ou você não está orando como você costumava orar? Então, a disciplina, amados, é a primeira coisa para você conseguir desenvolver a sua vida de oração. Todos os dias. Você pode repetir só para você gravar? Todos os dias. É isso aí. Eu acho que vocês estão começando a entender, né? Vamos falar de novo? Todos os dias. Sabe, amados, todos os dias nós devemos orar. Amém? Porque nós nos levantamos, todos os dias nós falamos com os nossos filhos. Todos os dias nós falamos com os colegas de trabalho. Todos os dias nós falamos. Então, por que nós todos os dias não vamos falar com o Senhor? Amém? Então, eu, particularmente, eu prefiro orar de manhã. Para mim, eu sou mais produtiva orando de manhã. À noite, depois de todas as coisas que eu fiz, eu tenho uma vida muito intensa. E eu estou tão cansada, irmãos, que eu acabo orando até pelo diabo. Para Deus salvar ele, né? Aleluia. Mas, então, para mim, eu funciono melhor de manhã. Das 6 às 7 da manhã, eu já estou na academia treinando musculação. Então, eu levanto às 5. Então, ali eu já leio, já faço a minha leitura diária, eu já faço o meu devocional. Tem dia que é mais corrido, tem dia que é mais intenso, tem dia que é mais, né? Como todo mundo, né? Então, eu prefiro orar de manhã, mas se você funciona melhor à noite, se você é uma pessoa mais noturna, mas todos os dias, amados. Todos os dias. Então, o primeiro ponto é disciplina. Não adianta você orar hoje, amanhã já não orar mais. Então, tem que ser todos os dias. Todos os dias eu acordo às 5 da manhã, ai, vou orar, eita, aleluia. Não, amados, tem dia que eu não quero, mas eu vou. Amém? Nem todos os dias. Hoje eu acordei bem cansada, eu fui dormir quase 1 da manhã, acordei às 5, eu não estava com a menor disposição, mas eu fui. Eu fiz a minha leitura bíblica, eu ajustei alguns pontos aqui nas coisas que eu tinha, que Deus falou comigo durante a noite, mas eu fui e orei. Impus as mãos sobre a cabeça dos meus filhos, como eu faço todos os dias. Ontem eu ouvi a ministra falando, às vezes, amados, nós não recebemos coisas porque nós temos preguiça de declarar algumas coisas, ou declaramos por um momento, e depois a gente já passa para outra coisa, e aí a gente acaba não recebendo. Então, preguiça não é de Deus. Vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga preguiçoso, não é assim que Deus falou em Provérbios? Então, mas é todos os dias nós vamos desenvolver uma vida de oração com disciplina. Amém? O segundo ponto, como eu vou começar a orar? Orando. Amém? Não tem outro jeito, orando.
a gente pode começar aos poucos. Quando eu comecei a orar, eu comecei aos poucos. Eu orava 10 minutos, quando eu ia olhar no relógio, meu Deus, 10 minutos. Eu pensava que já tinha passado meia hora. Mas é aos poucos mesmo, amados. É aos poucos você vai começando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Quando você pensa que não, você já orou 1 hora e o tempo você nem percebeu passar. Porque quando nós entramos na presença de Deus, e isso tem que ser um hábito na nossa vida, não só na igreja, porque como foi bom esse momento de louvor hoje. Não é verdade? Gente, foi bom demais. Às vezes, na nossa casa, nós não temos a Esther e o Gabriel lá cantando para a gente. Mas dentro de nós existe um louvor. Deus depositou dentro de mim e de você uma nota de adoração. Sabe, amados, tem dia que eu começo adorando. Tem dia que eu começo mesmo, em vez de começar já, blá, 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 porque eu falo bastante, né? Então, imagina orando, né? Ainda bem que Deus me ama do jeitinho que Ele me criou. Então, mas de vez em quando eu coloco uma música, ou eu mesmo começo a cantar do meu jeito, lá no banheiro. Tem dia que eu começo adorando, e as coisas vão fluindo, sabe? Mas nós temos que começar. Se começa a orar, orando. A gente aprende a orar orando. Desenvolvendo a nossa vida de oração, orando, nem que seja aos poucos. Mas comece. Sabe, amados, saia dessa noite aqui com esse pensamento. Eu vou ter disciplina e eu vou começar orando. Nem que seja aos pouquinhos. Amém? E aí, quando você pensa que não, você já adquiriu aquela prática, já adquiriu aquela frequência, você já levanta já no automático. Já sabe que tem que levar. Até minha gata, vocês acreditam que já sabe que primeiro eu oro. Gente, é impressionante. Eu levanto, eu vou para o banheiro, porque a gente ainda não tem um quarto para cada um lá em casa, mas nós teremos, em nome de Jesus. Então, eu entro no banheiro para orar, porque os meninos estão dormindo 5 horas da manhã, ninguém merece, né, acordar os bichinhos. E eu começo a orar, e ela senta no tapete, fica ali olhando para mim. Até eu terminar. Eu terminei, começa a miação. Não sei se vocês têm gato, se sabe como é que funciona aqueles bichinhos. Ela já começa a miar, porque eu tenho que dar comida dela. E se eu voltar para o quarto ou fazer outra coisa que não seja pegar comida, ela já, vem atrás de mim. Mas até minha gata já sabe. Até ela já entrou no ritmo de oração. De manhã eu levanto e vou orar. Amém, amados? Então, se até a minha gata consegue ter essa disciplina, nós também conseguimos. Amém? E o terceiro ponto. Isso é uma coisa que já não é tão fácil para todas as pessoas. Para mim, é muito fácil, porque como eu trabalho de faxina, então eu trabalho na casa das pessoas, muitas vezes eu estou sozinha. Então, o terceiro ponto é orar em meio aos afazeres diários. Então, para mim, esse ponto é muito fácil. Então, eu passo muito tempo sozinha, então eu vou orando. Eu vou orando em línguas, eu vou orando, eu vou falando, depositando diante de Deus algumas coisas, algumas questões. E ali mesmo Ele vai falando comigo, vai ministrando algumas coisas no meu coração. Às vezes eu paro, vou lá e anoto alguma coisa. Sabe, amado, se você tem essa oportunidade, se você não trabalha com pessoas, com público, que você precisa dar aquela atenção, ore durante o dia. Tire momentos durante o dia para falar com o Senhor. Sabe, é tão bom. Porque nós estamos conectados com Ele. Hoje nós não precisamos mais entrar dentro de uma igreja para poder falar com o Senhor. Hoje o Senhor Jesus nos deu um livre acesso ao Pai, que nós podemos ir a Ele a hora que a gente quiser. Olha que privilégio, que maravilha que é isso. Você poder falar com seu Pai a hora que você quiser. Isso é bênção demais. Nem com a minha irmã, que mora do lado da minha casa, eu falo com ela o tempo todo. Mas com Deus eu tenho essa garantia de poder falar com Ele o tempo todo. Então, se você tem essa oportunidade, amados, fale com o Senhor durante os afazeres do seu dia a dia. Amém? Agora, esse negócio de máscara, a gente está meio cansado desse negócio de máscara. Logo nós vamos nos livrar dessa máscara. Em nome de Jesus, nós temos orado e crendo para isso. Mas tem uma coisa muito boa, que eu aprendi que a gente tem que tirar uma coisa boa de tudo, Coisa muito boa da máscara é que a gente pode orar e a pessoa nem percebe. Dá para você ir baburceando algumas palavras no ônibus. Eu ando de bicicleta, eu não ando muito de ônibus. Hoje eu vim de ônibus, mas normalmente eu ando de bicicleta. Então, eu já sou cara de pau mesmo. Eu não estou nem aí se a pessoa está olhando, está me achando doida, se acha que eu estou cantando, se acha que eu estou falando sozinha. Eu não me importo muito com isso, não. Mas eu aproveito esses momentos, amados, para falar com o Senhor. Às vezes as pressões estão tão grandes que a gente não sabe muito o que falar. A gente ora em línguas.
Às vezes eu estou tão cansada, tem dia que eu faço jornada dupla, amanhã mesmo eu vou fazer jornada dupla, quinta-feira eu vou fazer jornada dupla. A volta para casa só dá para voltar pedalando, orando em línguas, porque senão tu não aguenta. E glória a Deus por isso, porque nós temos esse direito, essa ferramenta, né? Porque oração, gente, é bom demais ter comunhão com seu Pai, estar ligada com Ele o tempo todo. Amém? É bom demais, e foi para isso que Ele nos criou, para ter comunhão com Ele. Não é verdade? Então, às vezes a gente está em casa, distraída, sem fazer nada. Vamos orar um pouquinho. Amém? Está no trabalho, não tem ninguém olhando, foi no banheiro, ora um pouquinho, fala com o seu Pai. Né? Põe diante dele algumas questões que estão acontecendo sobre a sua vida. Né? Eu tenho certeza que todo mundo tem as suas questões, todo mundo tem as suas situações. Né? Nós não estamos isentos, né, de passar por situações nessa terra. Jesus mesmo falou, né, que seria certo passarmos por tribulações. Mas nós vamos passar. E se você passar em oração, eita, irmão, é tão mais fácil. É tão mais fácil. Lógico que tem momentos que a situação se levanta com força, sabe? E aí eu coloquei dentro de mim, a situação está complicada, está difícil, mas às vezes a alma está abatida, mas o espírito está forte. Então eu vou continuar, independente de qualquer coisa, sabe, amados? O Senhor me livrou, o Senhor me libertou das garras de Satanás. E Ele pode se levantar o quanto que Ele quiser. Não vai me afetar mais. Eu posso até ficar meio abatida, posso até cambalear um pouquinho, mas o justo pode até cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. Então, amados, quando você tem uma vida de oração, fica mais fácil você passar por cima dessas questões, fica mais fácil você resistir no dia mal, porque você vai ter um bom depósito. Agora, se você não ora, se você não tem uma vida de jejum, se você não tem uma vida, né, de comunhão com o Senhor, qualquer coisinha já é motivo para a gente cair, da gente fraquejar. Porque a gente orando, de vez em quando já dá uma baqueada, imagina quem não ora. Então, amados, se você ora, ora mais. E se você não ora, comece a orar. Sabe? Bem rápido, desenvolva uma vida de oração bem rápido. Porque o crente ora, o crente tem que orar. Amém? O crente tem que orar, porque foi para isso que Deus nos criou. Amém? Ele quer ter um relacionamento comigo, quer ter um relacionamento com você. Amém? Assim como nós temos relacionamento com as pessoas que nos cercam, o Senhor quer ter um relacionamento conosco, não é verdade? Como nós vamos saber o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós, os sonhos de Deus para nós, se nós não conversamos com Ele, se nós, né, não falamos com Ele abertamente, se nós não expomos para Ele as nossas dificuldades, as nossas dúvidas? Não é verdade? O Senhor está aí, amados, é para nos ajudar, é para somar com cada um de nós. Amém? O Senhor é um Pai bom. Amém? O Senhor é um Pai bom. Então, nós temos que ter esse relacionamento com eles. Amém? E o 4º ponto, orar em línguas. Eu ainda não cheguei naquele nível de Paulo, não. Eu oro mais que todos vocês, mas eu tenho me esforçado. Eu tenho me esforçado. Sabe, amados, quando eu entendi que a oração de línguas não era uma coisa que dependia de um mover, de uma unção na igreja, irmãos, como eu aproveito essa ferramenta, sabe? E eu digo para você, aproveite também, porque é bênção demais. É bênção demais, sabe, amados? Ou coisa boa é você poder orar, desligar a sua mente e orar à vontade de Deus. Às vezes por questões que você não sabe nem como orar na sua própria língua, que tem horas que está tão difícil que a gente não sabe nem como orar. E aí eu desligo, pá, e começo a orar em línguas. Porque aí eu oro a perfeita vontade do Senhor. E ali naquela oração em línguas, o Senhor pode te dar direções. Coisas que você nem sabe o que está orando agora, e daqui a pouco você tem uma revelação. A oração em línguas é uma ferramenta poderosa. Potencializa a sua vida de oração. Sabe, amados, boa parte do meu momento de oração é oração em línguas. Boa parte. Às vezes eu começo, inclusive, orando em línguas. Porque dali para diante, Deus vai te direcionando com o que você vai falar, com o que você vai orar.
Até as coisas que você vai orar, você orando em língua antes, Deus te direciona, Deus te guia para o que você vai orar. Às vezes eu estou orando em línguas aí, vem um pensamento de uma pessoa ou de uma questão. Gente, às vezes que eu não vejo há anos. Gente que eu nem conheço. Então, a oração em línguas é uma ferramenta poderosa. E nós precisamos usar, sabe, amados? Nós precisamos usar as ferramentas, as armas que o Senhor põe nas nossas mãos. Por quê? O diabo não brinca de ser diabo. E a gente também não pode brincar de ser crente. Amém? A gente não pode brincar de ser crente. Nós somos alcançados pelo Senhor para alcançar outras pessoas. E como nós vamos alcançar outras pessoas se nós estamos fracos, fadigados, sem ter nem o que falar, sem sabe? Então nós precisamos orar, ler a Bíblia, para a gente poder ter, até para o Espírito Santo conseguir usar você. Tem que estar sensível. A oração em línguas te dá essa sensibilidade com o Senhor, te dá essa afinação com o Espírito Santo. Você fica, né, com o ouvido mais apurado, começa a reconhecer melhor a voz de Deus, distinguir as vozes, que a Bíblia fala que existem muitas vozes no mundo. Então, a oração em línguas te ajuda a você discernir as vozes, para não estar dando ouvido para a voz que não é a voz de Deus. Não é verdade? Então, se a minha filha ou o meu filho chamarem mãe e eu estiver de costas, eu conheço a voz deles. Então, eu vou falar, opa, pode ter um monte de criança. Falar mãe, eu já sei que é o Dudu. Por quê? Porque ele é meu filho, eu tenho um relacionamento com ele. Eu escuto ele me chamar de mãe muitas vezes durante o dia. Muitas vezes. Você que é mãe sabe como é que é isso, né? Agora, se outra criança chamar, não. Então, se nós tivermos essa afinação com o Espírito, essa afinação com o Senhor, você vai conseguir reconhecer a voz dele. E a hora que ele falar, opa, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor, pode falar que eu te escuto. O que você quer, Pai? O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Por quem eu tenho que orar? Porque, às vezes, ele te diz até para quem você tem que orar. Amém? Está dando para entender até aqui? Lembrando que, irmãos, esse é um método que o Senhor tratou comigo. Amém? É um método que o Senhor tratou comigo. E funciona. Tem funcionado. Então, amados, os pontos são disciplina, começar a orar, mesmo que seja aos poucos, orar em meio aos afazeres diários e orar em línguas. É muito simples. A gente só não ora se não quiser. Amém? Orar é uma coisa fácil. Porque você sabe falar, aprendeu faz tempo. Né? Já faz bastante tempo, eu tenho certeza que eu aprendi a falar com menos de 1 ano, tenho certeza. Então, falar para nós é fácil, então vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus? Entender para a nossa vida as vontades dEle, os sonhos dEle para cada um de nós. Sabe, amados, tem coisas que a gente só vai saber orando, perguntando. Uma outra coisa que eu faço sempre, eu nem anotei aqui, mas uma coisa que eu sempre faço é ficar um tempo em silêncio. É bem difícil, né? Não é muito tempo, não. É um tempinho, assim, tipo uns 3 minutos, brincadeira. Porque eu não consigo ficar muito tempo sem falar, né? Mas eu fico um tempo em silêncio depois da oração. Porque senão você fala, e já sai correndo, vai para a academia e cuida de cachorro, dá comida para gato. E aí quando você pensa que não, você não sabe nem o que Deus falou. Então, eu sempre procuro tirar um tempo depois de orar em silêncio. Amém? Para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Amém? Eu gostaria de ler outro texto com vocês, 1 João 5, do 14 e 15. E esse texto é bom demais. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pronto, pode mudar. E sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, nós estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. É um texto muito bom. Então, o que João está falando para nós aqui? Se nós pedirmos segundo a sua vontade, amém? Ele nos ouve. Foi isso que falou lá no 14? Se nós pedirmos, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, o
Porque nós temos que orar a vontade de Deus, amém, amados? Por isso que nós lemos a Bíblia, para nós conhecermos a vontade de Deus. Né? E tem coisa que não é vontade de Deus. Então, Ele nos ouve. Que interessante. É bom saber disso. E o segundo ponto, se Ele nos ouve, nós temos a certeza que nós seremos atendidos. Sabe, amados, vamos orar mesmo. Independente de qualquer que seja o pedido, desde que seja a vontade de Deus. Vamos orar. Vamos orar por cura, vamos orar pelas pessoas, sabe? Esses dias eu estava falando, eu estou cansada de as pessoas falarem para mim, eu estou com dor de cabeça, eu vou oferecer um dipirona. Não, eu vou orar pelas pessoas. Esses dias eu fiz isso com uma menina aqui na igreja. Aí estou com uma dor de cabeça, eu já pus a mão na cabeça dela e já orei, declarei cura. A gente só pode orar por câncer? Não, antigamente eu achava que dor de cabeça, né, é normal. Não, não é normal. Dor de cabeça é chato, incomoda. Então a gente ora por cura, ora por coisas que você deseja para a sua vida. Eu tenho orado muito para o Senhor me ajudar a terminar minha casa. E eu sei que Ele vai me atender. Está me dando algumas estratégias e já eu termino, em nome de Jesus. Sabe, amados? E nós temos que aprender a pedir as coisas, entendendo a vontade do Senhor. E quando a gente ora a vontade do Senhor, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, lembra quando Jesus foi orar para ressuscitar Lázaro? O que Ele falou? Oh, Deus, ressuscita esse homem. Não, Ele falou, Pai, muito obrigado, porque eu sei que você sempre me ouve. E nós temos que ter essa convicção, amados. O Senhor nos ouve quando nós oramos a vontade dEle. Então vamos impor as mãos sobre os enfermos, vamos orar sobre cura. Vamos orar sobre as nossas finanças, vamos orar sobre as nossas famílias, vamos orar sobre os nossos filhos, vamos orar, entendendo a vontade de Deus. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Então vamos orar acerca dessas coisas, entendendo que Ele nos ouve. Vai dar certo, porque Ele está no negócio. Se vocês juntam com Deus, sabe, nós temos que entender que nós somos parceiros de Deus. Sabe, amados, e que parceria. Nós não demos nada, nós só dissemos sim para Ele, e Ele nos deu tudo. Nos deu o nome de Jesus, que é uma das coisas mais maravilhosas que você pode usar em qualquer situação. Orando em nome de Jesus e sabendo que você vai receber, porque você orou em nome dEle. Pede ao Pai em nome de Jesus, vamos orar, amados, vamos orar mesmo, entendendo que Ele nos ouve, que nós podemos ter a certeza que Ele vai nos atender. Sabe, eu vejo tantos crentes aí sofrendo, passando por um monte de situação e não tem coragem de abrir a boca para orar. Nós temos uma boca. Nós podemos falar. Ai, para que orar? Para que orar se Deus já sabe? Às vezes nós precisamos orar por coisas até que Ele quer fazer em nós e nós temos que orar. É Ele que quer fazer e nós ainda temos que orar. Sim, amados, sabe por quê? Porque falar as coisas que estão no nosso coração é princípio. Foi Ele que nos ensinou lá no Éden, quando Ele começou a criar as coisas. Quando Ele viu que estava escuro, Ele não falou, está escuro. Não, Ele disse, haja luz. E a luz veio. Haja isso, haja aquilo. E as coisas foram acontecendo pelo poder da palavra de Deus. Ele fez isso só para mostrar boniteza, para mostrar que Ele é poderoso? Não, ali Ele já começou a nos ensinar. Então, falar, orar, declarar a palavra é princípio. E foi Ele quem nos ensinou. Sabe, amados, Jesus foi um homem que teve uma vida de oração. Nós vimos nos evangelhos aí muitas passagens de Jesus orando. Então, sabe, amados, se tem alguém que é um exemplo a ser seguido, é Jesus. Então, vamos ter uma vida de oração, amados. Vamos ter uma vida de oração. Estar mais perto do Senhor. Ter mais comunhão com Ele. Eu sei que eu estou falando isso repetidas vezes, mas é que é para ficar bem entendido. Ele nos criou para isso, para termos comunhão. Quando Ele criou o homem, Ele vinha todos os dias conversar com o homem. Todos os dias Ele vinha para ter comunhão, para ter relacionamento. Sabe, o melhor presente que Deus deu para cada um de nós foi o livre-arbítrio.
Então, hoje, nós escolhemos ter um relacionamento com o Senhor. Hoje, nós escolhemos orar. Hoje, nós escolhemos ter essa comunhão, falar com Ele. Sabe, amados? Lá no céu, nós não vamos precisar orar. Né? Nós precisamos orar aqui. Porque nós temos uma vida terrena, uma vida, né, natural. Então, nós precisamos orar aqui, porque nós precisamos de coisas. Mas, sabe, quando você chegar lá no céu, vai ser bem mais fácil, porque você já vai estar acostumado, já vai ter um relacionamento com o Senhor. Ele está só esperando, sabe? Inclinado assim aos ouvidinhos para ouvir a nossa voz. Amém? Está todo mundo tão quieto, meu Deus. Então, nós oramos, amados, por isso, que o Senhor nos ensinou, porque é um princípio estabelecido por Deus. Orar, falar com Ele, declarar coisas. Amém? Tem muitas coisas que eu tenho declarado, algumas já têm acontecido. Eu sei que vocês também, se cada um pegar o microfone aqui, terão testemunhos maravilhosos. Sabe, amados, Deus está se movendo. Deus não está parado. E quanto mais nós nos expormos a essa atmosfera de adoração, de rendição, de oração, mais nós poderemos receber do Senhor. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui com vocês. Foi o meu particular com o Senhor, como o Senhor me ensinou a ter uma vida de oração. É simples demais, não tem segredo, orar é fácil, manter uma vida de oração é fácil, desde que você tenha disciplina. Sabe, amados, nós fazemos tantas coisas automaticamente, né? Então, não que a oração tenha que ser uma coisa automática, enfadonha, não. Tem dia que você começa, né, devagar, sem vontade, mas daqui a pouco vai subindo aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, e quando você pensa que não, você está totalmente rendido. Mas isso nós só vamos experimentar fazendo. Amém? Isso nós só vamos experimentar fazendo. E eu vou falar para você, viu? É muito bom. É muito bom. É muito bom a gente estar com essa conexão com Deus, sabe? Chorar na presença dEle, rir na presença dEle, se prostrar na presença dEle. É tão bom, é tão bom. Sabe, às vezes eu estou em casa sozinha, aí, como diz a minha filha, né, eu pago de louca, ponho o som bem alto e ali eu grito, eu me ajoelho, eu levanto, eu deito, eu ando pela casa. Sabe, porque é bom demais. E em Deus nós temos liberdade. Sabe, amados? E aqui, neste lugar, nessa noite, é a casa de oração. É a casa do Senhor. Então, eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a se esquecer.